Eu te garanto que depois que você entender como funciona esse mapa mental aqui, você não vai mais precisar gastar rios de dinheiro com uma agência para criar uma marca para você e entender cada uma das etapas necessárias para se construir um bom branding e até mesmo como você vai fazer para metrificar, para ver se as ações que você está fazendo na hora de construir o seu branding estão dando resultado. E aí, pessoal, aqui é o Bruno Alves e o meu objetivo aqui é ajudar a vocês a encontrarem estratégias de marketing que façam com que vocês diminuam o tempo e dinheiro que vocês gastam em ações e estratégias que não dão resultado. Nessa aula de hoje, a gente vai abordar a minha estratégia de como montar um branding que traga resultado e que faça sentido para sua empresa. Nessa aula, eu vou te mostrar o passo a passo de como estruturar um branding, vou te mostrar os principais pontos de atenção que você deve ter, vou te mostrar as métricas que você deve observar para entender se as suas ações estão dando resultado ou não. E no final da aula, eu te garanto que você vai conseguir identificar até mesmo se a agência ou o profissional que você está querendo contratar para desenvolver o seu branding sabe realmente o que ele está fazendo. Vamos lá? E esse aqui é o mapa mental com a minha estratégia para criar branding tanto para empresas quanto para pessoas. Eu vou passar por cada uma das etapas. Então, começando aqui com os pilares de branding, temos alguns pontos de atenção aqui. Aqui a gente tem 4 pilares: identidade visual, identidade verbal, essência da marca e gestão. Aqui você pode estar se perguntando o porquê que a essência da marca está em vermelho. E eu digo que os cards em vermelho são os principais pontos de atenção que você deve ter nesse mapa mental. A essência da marca está como um ponto de atenção porque geralmente as pessoas não começam por ela. E ela é a primeira etapa que deve ser construída na hora de desenvolver um branding de sucesso. Porque é ela que vai consolidar e vai dar a base para a identidade visual. Porque é através da essência da marca que é onde você vai construir a identidade visual. Porque as cores, a tipografia, a fotografia e o logotipo eles devem transmitir a essência da marca. Muitas pessoas começam pela identidade visual porque acham que branding está relacionado ao logotipo, a cores, a tipografia, mas não é verdade. Tanto que eu anotei aqui como uma dica. Aliás, os cards verdes são dicas importantes que vocês têm que prestar atenção naquele tópico em si. Então, aqui na identidade visual, eu coloquei que ele vai muito além do logotipo. Ele deve comunicar os valores da marca. E os valores da marca, eles vêm única e exclusivamente através da essência da marca. Então, quando você for começar a construir um branding, tanto pessoal ou da sua empresa, você tem que começar pela essência da marca. Na essência da marca, a gente tem o tripé estratégico e o posicionamento. Aqui, a essência da marca, como eu falei antes, é por onde você deve começar na hora de criar o branding. O tripé estratégico está em vermelho porque você também deve começar por ele. E depois você vai ir para a etapa de posicionamento. Aqui no tripé estratégico, você deve responder 3 principais perguntas. Aqui na pergunta de por que essa marca existe, eu anotei que você não deve escrever o produto, mas sim a inspiração por trás dele. O que que isso significa, pessoal? Se você vai vender algum produto aqui, como camisetas, por exemplo, você tem que ter um propósito por trás daquela venda daquela camiseta. Vamos pegar o exemplo da Insider, por exemplo. A Insider, ela não simplesmente vende uma camiseta ou peças de roupa. Ela vende o conforto que aquela camiseta vai trazer para ti. Quando a Insider vai comunicar o seu produto, ela comunica que ela está vendendo uma camiseta que tem a tecnologia que vai fazer com que você não perca mais tempo passando roupa, que você não se preocupe mais com manchas embaixo do braço, que você não se preocupe mais com odor na sua camiseta. A Insider transmite muito bem a comunicação do porquê que a marca existe. E aqui na pergunta em que a marca acredita incondicionalmente, eu coloquei que sem valores claros, o marketing pode prometer algo agressivo, enquanto o atendimento atua de forma passiva e a gestão foca em apenas corte de custos. Então, por exemplo, usando o meu caso aqui, se eu não tiver valores bem estabelecidos, eu posso aqui no YouTube passar a ideia de que eu quero ajudar a vocês a encontrarem estratégias para que vocês não percam mais tempo e dinheiro nos seus negócios, mas no LinkedIn eu usar uma estratégia de venda de curso a todo custo. Então, imagine que, por exemplo, a minha comunicação aqui com vocês no YouTube é de ajuda, de passar o meu conhecimento para vocês. Se o meu propósito é ajudar a vocês a encontrarem soluções e fazer com que vocês não percam tempo e dinheiro, eu tenho que ter esses valores estabelecidos em todos os meus meios de comunicação. E na pergunta onde a marca quer chegar, não é apenas uma meta de vendas para o próximo ano. Então, na hora de você estabelecer aonde você quer chegar, você tem que ter um propósito. Por exemplo, no caso da minha marca, eu quero que a minha marca seja referência em marketing estratégico.
E quando eu digo marketing estratégico, eu não estou dizendo simplesmente em focar em branding ou growth marketing ou SEO. Agora, indo para a parte de posicionamento, aqui a gente tem 4 tópicos importantes: persona, propósito de marca, os arquétipos e uma explicaçãozinha sobre o posicionamento. Vamos começar pela persona aqui. Aqui na hora de desenvolver as personas, a gente já tem um bloco vermelho aqui porque tem um ponto muito importante aqui. A gente não pode confundir persona com dado demográfico. Então, por exemplo, quando a gente vai definir persona, a gente não pode dizer mulheres de 25 a 35 anos. A persona, ela é uma pessoa, ela tem uma história, ela tem dores e motivações e desafios específicos. E tendo isso mapeado, na hora de você criar anúncios ou conteúdos para redes sociais, você consegue saber exatamente quais dores o seu cliente tem e o que ele gostaria de ver. Já que uma vez que você identificou quais são as motivações, o que ele gosta, quais são as principais dores, você para de se perguntar o que você deveria postar e você passa a se perguntar o que que o meu cliente gostaria de ver. Então eu coloquei até como dica do tópico aqui, ó. Com a persona definida, a equipe para de se perguntar o que deveríamos postar e passa a perguntar o que a pessoa gostaria de ver no feed dela. E vale um ponto importante, aqui você não precisa criar somente uma persona, tá? Você pode ter vários tipos de clientes, dependendo do seu tipo de produto ou serviço. E aqui, quando a gente faz um trabalho bem feito na hora de desenvolver as personas, a gente facilita muito na jornada do consumidor, que é onde a gente vai conseguir exatamente mapear como aquela pessoa descobre a marca, quais são os motivos que fazem aquela pessoa adquirir produtos, quais são os motivos que fariam aquela pessoa desistir de fazer uma compra. E aqui no propósito de marca, a gente tem uma das formas da gente fortalecer o nosso posicionamento através do ESG. O que significa isso? Que é o Environmental, Social and Governance. O ESG são estratégias que fazem com que a gente aumente a identificação dos nossos consumidores com o nosso propósito de marca. Então, até eu anotei aqui, ó, o consumidor atual não compra apenas o que a empresa faz, mas o porquê ela faz buscando alinhar-se com causas e visões de mundo. O environmental, ele está relacionado se a empresa tem ações que visam reduzir impacto ambiental, se ela tem material reciclável nos seus produtos, esses tipos de ações. Social, ele está relacionado se a empresa tem programas de diversidade e inclusão, se ela tem projetos sociais na comunidade onde ela atua. E governance, ele está relacionado à ética empresarial, se gestão consciente, se ele tem transparência nos dados. E se você conseguir alinhar um desses 3 segmentos ao seu propósito de marca e seu posicionamento, vai aumentar muito a percepção da essência da sua marca, porque não se trata mais apenas do produto ou serviço. E isso vai fazer com que aumente muito o brand equity da marca, que é a percepção de valor que as pessoas têm em relação à tua marca. Porque a tua marca não simplesmente mais vende produtos ou serviços, ela tem um propósito por trás daquilo. Agora a gente vai para os arquétipos da sua marca. E aqui tem uma dica muito legal. Imagine que a sua marca vai entrar em uma sala cheia de desconhecidos, que seria o mercado. O posicionamento é decidir com qual grupo dessa sala a gente vai conversar. Lembra que eu falei do propósito de marca? Quando a gente escolhe um desses tópicos aqui para aderir à nossa marca, a gente está selecionando um grupo de pessoas. Então, por exemplo, se a gente quiser conversar com pessoas que são preocupadas com o meio ambiente, a gente vai aderir à personalidade da nossa marca para fazer parte desse grupo, que vai garantir com que a gente saiba se portar na hora de se comunicar com aquele público que a gente escolheu, fazendo com que a gente não tenha personalidades confusas, entende? Então, aqui eu anotei alguns arquétipos comuns de personalidades. Por exemplo, o herói. São marcas que se inspiram em superação, conquista, esforço. O posicionamento é focado em vencer desafios. Um exemplo de marca que usa o arquétipo herói muito bem é a Nike. Ela defende que todo mundo é um atleta em potencial. O outro arquétipo é o sábio. São as marcas que organizam e compartilham conhecimento. Posicionam-se como fontes da verdade. E esse é um dos arquétipos que eu quero aderir na minha marca. Aqui também vale um ponto importante. Você não precisa ter apenas um arquétipo. Você pode ter mais de um. Então, aqui, por exemplo, é interessante você analisar na lista e adequar o seu arquétipo de acordo com o seu cliente, porque você não vai ter apenas um tipo de cliente. Então, aqui, quando a gente está definindo nosso posicionamento, aqui em persona, a gente vê que uma marca que tenta falar com todo mundo acaba não falando com ninguém. Isso é muito importante, porque quanto mais você segmentar o seu público e o seu posicionamento, vai ser mais fácil de você criar conexão verdadeira e trazer fãs para a sua marca, sem precisar gastar rios de dinheiro em anúncios. Agora vamos para a parte de identidade verbal. Aqui na identidade verbal, a gente tem adaptação por plataforma. Aqui a gente tem uma lista de qual a ordem ideal você deve montar a sua identidade verbal. E aqui a gente tem algumas dicas também. Então, por exemplo, aqui na adaptação por plataforma,
O tom pode ser mais formal em um artigo no LinkedIn e tornar-se descontraído em uma resposta no Instagram, TikTok, mas deve sempre permanecer dentro de um aspecto que respeita a identidade central. Viu como era tão importante a gente estabelecer aqui no tripé estratégico os valores da marca? Porque no momento que a gente vai para as redes sociais, a gente pode adaptar a linguagem. O que não pode mudar é a mensagem. Então a gente pode ter aquele mesmo comportamento de passar a ideia de que a gente quer ajudar as pessoas a encontrarem estratégias que vão fazer com que elas percam menos tempo e dinheiro nos seus negócios de uma forma mais descontraída ou de uma forma mais formal. A mensagem é a mesma, mas a forma como eu estou passando a mensagem muda um pouco de acordo com a plataforma. E é isso que eu estou tentando explicar aqui nessa parte da adaptação por plataforma. Aqui, na hora de você montar a sua identidade verbal, o ideal é que você comece pelo seu slogan, a sua tagline, que seria uma frase marcante que mostra a essência da sua marca. Por exemplo, a Nike tem o slogan Just Do It, que é algo que quando a gente escuta sabemos que estamos falando da Nike. A mesma coisa que a Apple tem a frase Think Different, que está relacionada a pensar diferente, que é a proposta da Apple, né? A Apple não vende celular, notebook. Ela vende aparelhos que façam com que você pense diferente, seja diferente dos restos dos consumidores comuns. Depois de estabelecer qual que é o seu slogan ou tagline, você tem que ter o seu elevator pitch, que seria mais ou menos 30 segundos, onde você descreve quem você é e qual que é o seu propósito como marca ou pessoa. Depois do elevator pitch, você pode estabelecer quais são os pilares das mensagens que você quer comunicar. Então, por exemplo, na minha marca, eu trabalho com a ideia de que eu vou ajudar a vocês a encontrarem estratégias, né? Mas não só isso. Eu também quero ajudar a vocês a entenderem o comportamento do cliente, para vocês conseguirem montar as suas estratégias, a fazer vocês entenderem também o comportamento do mercado, ajudar vocês também a entenderem como analisar KPIs de marketing, para vocês saberem o que realmente está dando certo e o que não está dando certo. Essas são as mensagens que eu quero que a minha marca passem para vocês. E por último, vem a narrativa completa da marca. Eu até anotei aqui, ó, um passo a mais sobre o storytelling. Marcas que dominam o storytelling, elas não vendem apenas produtos. Elas vendem narrativa nas quais os clientes assumem o papel principal. E aqui são 3 pontos que ajudam você a montar o seu storytelling. Que são os personagens, o conflito e a resolução. Nos personagens, você deve definir exatamente quem é a marca e quem é o cliente na jornada. No conflito, você tem que definir qual que é o problema ou a dor que o cliente está enfrentando, e a resolução é em como a marca vai ajudar o cliente a alcançar o objetivo dele. E aqui a gente tem mais um lembrete de o porquê que a essência da marca é tão importante. O tom de voz ele não pode ser aleatório. Ele tem que ser um desdobramento direto dos traços de caráter escolhido na estratégia de branding. Então, a tua identidade verbal ela tem que ser diretamente relacionada ao arquétipo de personalidade da tua marca, que é o teu posicionamento, e refletir a missão, os valores e a visão da tua marca. Então consegue perceber que está tudo interligado? Agora a gente vai para a parte da identidade visual, que é a parte mais conhecida na hora de fazer branding, né. Aqui em identidade visual a gente separou em 4 tópicos, né, que são os principais. A gente tem as cores, a gente tem o logotipo, a tipografia e a fotografia. Vamos começar pelas cores. Aqui eu deixei como uma dica importante do tópico a gente estudar a psicologia das cores para entender como cada cor influencia num sentimento ou numa sensação que a gente quer transmitir como marca ou até mesmo como produto. Então aqui eu anotei que as cores devem compor a personalidade e o posicionamento da marca. Então, por exemplo, se você tem uma marca que tem uma preocupação ambiental e a sua personalidade reflete isso, é interessante que você tenha cores que remetam à natureza. Então, por exemplo, verdes, cores terrosas, nesse sentido, o código das cores. Aqui é muito importante que você tenha anotado os códigos das suas cores, tanto em Hex, RGB, quanto em CMYK e Pantone, porque isso vai influenciar em como a sua marca demonstra consistência. Então, por exemplo, se a pessoa entrar no seu site, ela vai ver que o seu tom de cor no logotipo é o mesmo que está nas redes sociais e o mesmo que está na embalagem dos seus produtos. Então é muito importante que vocês tenham anotado o código das cores da sua marca como um todo, até para não fugir muito do padrão. Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição de como você deve montar as suas cores. Aqui não é uma regra, aqui é uma ideia para você seguir. Então, por exemplo, o ideal é sempre você ter no máximo 5 cores em toda a identidade visual da sua marca. É interessante você ter 60% dessas cores que você escolher sendo cores primárias. São as cores principais da sua marca. Então, por exemplo, pegando o Nubank, a cor principal do Nubank é o roxo. Então é interessante você saber que 60% do seu logo ele tem que ser construído através de cores primárias, 30% de cores secundárias e 10% de cores neutras. O que significa cores neutras e cores secundárias? São cores auxiliares.
Então, por exemplo, as cores neutras são responsáveis por ajudar a entender o seu logo em determinados tamanhos ou até mesmo em fundos que eles vão ser aplicados. Então, geralmente, uma marca não é composta unicamente de uma cor. Geralmente tem mais de uma. Então, essas cores secundárias elas têm que vir de apoio para a cor primária. Elas não podem ser conflitantes. Uma composição de três cores, o ideal é que tenha uma proporção correta de 60% a cor predominante ser a cor principal, 30% ser a cor secundária, que seria a cor relacionada a trazer um contraste com aquela cor primária, e esses 10% serem a cor relacionada ao fundo, à sombra, o que vai trazer legibilidade caso o teu logo tenha algo escrito. Agora vindo para a fotografia. Aqui na parte da fotografia, eu coloquei que é muito importante você ter um padrão de fotos, ilustrações ou ícones. Por que isso? Porque quando a pessoa entrar em contato com a sua marca, ela virar um cliente ou um consumidor do seu conteúdo, a pessoa no momento que ela vê o seu template, a sua forma de editar as fotos ou até mesmo as ilustrações, ela vai reconhecer de imediato que está relacionado à sua marca, sem necessariamente precisar ver quem postou aquele conteúdo ou ler para ver o que significa. O cérebro dela vai fazer um scanner de como você monta as suas ilustrações, quais ícones você geralmente usa, qual é o padrão de foto e de edição que você usa. E isso evita que aconteça de na hora que chegar o momento de você contratar uma agência ou um designer para criar as suas fotografias, ilustrações ou até mesmo escolher a sua iconografia, eles tenham formatos e padrões diferentes. Então não vai ficar aquela sensação de que a marca tinha uma identidade visual e de uma hora para outra mudou, ou ela muda com frequência, entendeu. Porque aqui no nosso objetivo ao criar um branding, é criar consistência e um storytelling. Então a pessoa tem que comprar a sua ideia, tem que comprar a sua história. E ela não vai comprar a sua história se a sua história muda o tempo todo, entendeu. Tem que ter uma linearidade, tanto na parte de como você expressa na sua essência de marca, quanto na sua parte da identidade visual. É muito importante isso. Aqui eu coloquei algumas dicas, então, por exemplo, estilo de captura. As suas fotos vão ser mais posadas ou instantâneas? Elas vão ser feitas dentro de estúdio ou vão ser ao ar livre, como se fosse o dia a dia? O tratamento visual, quais cores você vai usar mais cores vibrantes, cores desaturadas? Usar a fotografia preto e branco é permitido? E importante também você pesquisar como a fotografia utiliza princípios da neurociência. Então, por exemplo, existe um estudo que diz que pessoas que veem outras pessoas sorrindo, seja em fotografia ou em vídeo, elas tendem a ter uma conexão positiva maior do que simplesmente ver ilustrações ou momentos de captura de paisagens com uma narração, entende? Então é interessante você também dar uma olhada de como funciona a fotografia na neurociência. E agora indo para a tipografia, aqui é muito importante. A tipografia a gente precisa analisar primeiro qual o estilo que a gente vai aderir na nossa marca, né. E aqui em tipografia, eu coloquei que a gente tem que pesquisar, porque cada estilo de letra gera uma percepção psicológica diferente. Então aqui eu coloquei que fontes com serifas são percebidas como tradicionais, elegantes e confiáveis. Algumas marcas que utilizam fontes serifas, que eu me lembro, assim, são Honda, Dior, se eu não me engano a Rolex usa fontes com serifa também. Que a proposta da personalidade da marca é tu trazer esse tom mais elegante, mais tradicional, mais confiante. E fontes sem serifa, elas transmitem uma ideia mais moderna, uma ideia mais limpa e direta. Fontes sem serifa, a gente vai ter marcas como Google, Calvin Klein, Adidas, Jeep, que são marcas que têm uma personalidade mais inovadora, uma personalidade mais aventureira, uma personalidade mais de desafiar os limites. Então a gente tem que ter essa percepção também. E aqui a gente levanta o ponto mais uma vez, né? O branding, ele está relacionado sobre você contar a história da sua marca. Então, literalmente tudo importa, né? Desde a parte que você monta as suas cores, com a percepção que você quer gerar através das cores, da sua personalidade, até mesmo da fotografia, que é como você vai construir a sua imagem nas redes sociais ou até mesmo através dos seus produtos, e até mesmo tipografia, que é quando você vai escolher as famílias de letras que você vai utilizar. Outras informações importantes que a gente tem que ter aqui na parte de tipografia, a gente tem que ter a noção de que a gente não pode encher de tipos de letra, né. O ideal é a gente ter no máximo 2 famílias de fonte. A gente pode ter mais de 2? Pode, mas a gente aqui no brand, a gente está sempre buscando a nossa consistência. Então, por exemplo, quanto mais fontes a gente tiver, mais difícil fica da pessoa olhar para um texto nosso e saber que foi a nossa marca que fez, entende? Então, quando a gente limita as famílias de fonte que a gente vai utilizar, a gente traz mais consistência para nossa marca. Ah, e aqui é importante também, pessoal. Eu coloquei aqui que a gente tem que estruturar a hierarquia dos tamanhos das tags HTMLs usadas. Então, por exemplo, quando a gente vai desenvolver um texto para site, ou até mesmo para postagem em redes sociais,
é interessante que a gente siga sempre os mesmos tamanhos e formatos de estilização. Então, por exemplo, quando a gente quiser dar ênfase em uma palavra, se a gente utiliza semi-bold ou bold, a gente deve sempre manter essa consistência. A gente não pode criar um post usando palavras-chave escritas em itálico e no próximo post a gente usa as palavras-chave escritas em negrito ou semi-bold. Não vai trazer consistência e também não vai fazer muito sentido você fazer isso. Então também é importante você ter estruturado essas tags e tamanhos de fontes que você vai utilizar na hora de criar os seus textos. Agora vamos para a última parte da identidade visual, que é geralmente por onde as pessoas começam, que é o logotipo. Aqui eu coloquei algumas regrinhas de ouro que você deve seguir na hora de criar os seus logotipos. Então eu coloquei aqui que a gente tem que ter sempre em mente a área de proteção do nosso logo, para não acontecer de seu logotipo não ser bem pensado para determinados tamanhos ou formatos, em algo mais verticalizado ou algo mais horizontal. Então, por exemplo, a gente tem que definir um espaço pessoal, que é uma margem, um respiro ali, até para o nosso logo não ficar desagradável visualmente falando, né. Aqui é interessante, na parte do tamanho mínimo, a gente definir qual que é a menor reprodução possível do nosso logo, mantendo a legibilidade dele. Isso volta um pouco também lá nas cores primárias, né, que eu disse que os 10% das cores neutras são para ajudar a legibilidade do nosso logo, né. E para finalizar a parte dos usos incorretos. É interessante na hora de você desenvolver o seu branding, você ter exemplos do que você não pode fazer. Então, por exemplo, o que não fazer na hora de montar os seus posts no Instagram. O que não fazer na hora de construir um vídeo promocional, ou até mesmo um anúncio. Se você tiver esses exemplos, você vai ganhar muito tempo com agências ou até mesmo com seus próprios funcionários na hora de mostrar o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, por exemplo, se você já tiver mapeado quais são os formatos que não são permitidos no seu logo, qual que são os tamanhos ideais para o seu logo, quais são os tipos de fonte, quais são os tamanhos dos tipos de fonte, quais são as proporções das cores, quais são as cores predominantes, quais não são. Isso vai fazer com que as pessoas que estejam trabalhando com a sua marca, sejam elas freelances ou até mesmo novos parceiros que venham trabalhar com você, entendam que você já testou aquilo e que aquilo ali não é mais permitido. Então você vai aqui acabar ganhando tempo e dinheiro, mostrando como você não deve utilizar aspectos da sua marca de forma incorreta. E isso aqui é interessante ter em cada uma das etapas, para falar a verdade. Não somente no logotipo, mas, por exemplo, na fotografia é interessante você ter também forma como você vai se comunicar aqui na sua personalidade, no tom de voz, o que você não deve falar, como você deve se portar. Isso é muito importante. Até na parte do posicionamento, na parte de definir as personas da sua marca. Então, por exemplo, aqui você já pode colocar quais tipos de dores não abordar, quais motivações não abordar. Então é sempre interessante você adotar essa estratégia aqui do usos incorretos em cada uma das etapas que tem do seu branding. E para finalizar nosso mapa mental aqui sobre branding, a gente vai para a parte de gestão. A gente não consegue gerir algo que a gente não consegue metrificar. E aqui é muito importante a gente ter métricas para a gente analisar se todas as nossas ações na hora de montar o nosso branding estão dando resultado. Então, por exemplo, aqui eu coloquei que a gente tem o NPS, que é o National Promoter Score, que é relacionado a gente metrificar qual que é a lealdade e satisfação dos clientes. Então a gente vai fazer isso através de pesquisa. Pesquisa no WhatsApp, pesquisa em caixinhas de perguntas, pesquisa de e-mail, pesquisa de campo. Então aqui é muito importante a gente fazer pesquisa para entender a satisfação dos clientes, a lealdade que eles estão tendo com a marca, ou até mesmo a percepção do que pode ser melhorado. Ao fazer pesquisa, você vai conseguir identificar exatamente o que está funcionando e o que precisa ser corrigido. Então, pesquisas no marketing são geralmente a base de tudo. As pessoas que não fazem pesquisas, elas giram muito em torno de tentativa e erro. E no momento que tu faz pesquisa e tu entende sobre o teu cliente, entende quais são as dores dele, você consegue desenvolver soluções que realmente vão fazer impacto na vida dele. Aqui eu coloquei também social listening, que é a percepção que aquele cliente tem de ti, que é o que ele está falando na tua marca nas redes sociais, ou até mesmo entre as outras pessoas, se seu post tem engajamento e se seu público está gerando uma comunidade por trás da sua marca, entende? Aqui no brand awareness é o nível de conhecimento da marca. Então, por exemplo, a gente vai medir isso de acordo com o segmento que a gente está. Então, se as pessoas procurarem nesse segmento, a gente está em qual posição de referência? Qual é a nossa porcentagem no mercado naquele setor ali? Ou daquele produto, ou daquele nicho de conteúdo. Esse é muito importante também a gente ter em mente, até mesmo para a gente metrificar. Se as pessoas verem o seu logo, elas vão reconhecer, elas vão entender o porquê que o seu logo é daquele formato.
Eles vão saber o que você defende só de ouvir o seu nome ou ver o seu logo? Isso está relacionado ao brand awareness. E aqui vai o brand equity, que é o valor geral e a força da marca. Aqui entra aqueles pontos que eu havia falado anteriormente. O brand equity, ele está muito relacionado com a nossa missão, com os nossos valores e com a nossa visão como marca. Onde a gente quer chegar, o que que a gente quer impactar na vida das pessoas. A gente sempre tem que se portar como se a gente quisesse fazer a diferença na vida dos nossos clientes. Aqui, se a gente fizer uma estratégia de querer parecer e não ser, vai ficar muito perceptível para os clientes. Então, é muito importante você definir qual que é a sua missão, quais são os valores que você quer defender, qual que é a sua visão de mundo, onde você quer chegar genuinamente. Porque no momento que você faz isso de coração, as pessoas conseguem identificar que aquilo ali é verdadeiro, que aquilo ali tem um propósito, e não é simplesmente apenas para vender um produto ou um serviço. Então é muito importante você ter isso como base para tudo. Você tem que escolher algo que realmente faça sentido para você. Se não fizer com verdade, não fizer com propósito e as pessoas não conseguirem perceber isso, dificilmente o seu branding ele vai ser forte ou você vai ter reconhecimento. Porque uma vez que você tem estabelecido a sua missão, com quem você quer falar, a sua personalidade, a forma como você quer impactar o mundo das pessoas através dos seus produtos, dos seus serviços, isso vai fazer com que você ganhe defensores da sua marca. Pode acontecer, inclusive, das pessoas não estarem comprando seus produtos e serviços, mas estarem engajando no seu propósito, fazendo recomendações, te incentivando a continuar, porque eles entendem que a sua missão é verdadeira. Eles conseguem sentir essa conexão com você. E isso está atrelado à forma como você se portou na hora de criar o seu branding. Mas também é importante lembrar, né, pessoal, o branding ele está em constante movimento, né? A gente tem que sempre melhorar a nossa percepção, nossa comunicação, a forma como a gente se apresenta, ou até mesmo a forma com que a gente traz o nosso cliente para perto da gente. Então é comum a gente mudar um pouco a forma como a gente trabalha a nossa linguagem verbal, o nosso posicionamento, como a gente modifica um pouco as personas que a gente está tentando trabalhar. Isso é muito comum. O que não é comum é a gente mudar a nossa missão e valores, né. Geralmente isso acontece depois de um rebranding, mas isso se for acontecer, vai acontecer lá na frente, depois que vocês já estiverem consolidados. E isso também é um trabalho difícil também. Rebranding não é uma coisa tão simples assim. Existem rebrands que foram bem mal sucedidos, até por exemplo o caso da Gap, que é uma marca de roupas. Em 2018 eu acho, eles tentaram mudar o logo deles e eles sofreram uma enxurrada de hate nas redes sociais, e acho que 2 semanas ou 3 semanas depois, eles acabaram voltando para o logo deles no antigo. Então, quando você tenta fazer um rebrand que muda muito a identidade visual da sua marca, isso pode fazer com que as pessoas não associem mais a marca a você. Então até isso você tem que ter cuidado, para ver como o branding é literalmente a sua alma, né, você não pode mudar a sua alma de uma forma com que você fique irreconhecível. E se você gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. E eu tenho certeza que depois de vocês terem uma noção de tudo isso que eu acabei explicando aqui de forma resumida, porque lembre-se pessoal, isso aqui é um mapa mental, né. Aqui você deve observar, mas também fazer o seu trabalho de pesquisa. Estou dizendo o caminho que você tem que seguir para chegar no seu objetivo, que é montar um branding de sucesso.